Então é assim que fica esquemático. Sendo que tem a lógica de programação. E nós precisamos, antes de desenvolver o código, nós precisamos saber como é que vai ser a lógica de programação. Antes de fazer os meus códigos, eu sempre faço a lógica de programação, porque me economiza trabalho mental, esforço mental. Então talvez o seu código não saiu porque você não fez a lógica de programação. Então, no início, vamos configurar os parâmetros, declarar variáveis, declarar inclusão de bibliotecas, enfim, declarar pinos. Tudo que é necessário para o seu código funcionar, você precisa declarar. Você vai declarar na área de seção de declaração de variáveis, incluir bibliotecas, no void de setup, inicializar módulos. Então você precisa detectar tudo que precisa ser feito antes de ir adiante, tá? Afinal de contas, o void setup, por exemplo, ele é uma função que é executada apenas uma vez no código e logo no início. Então, se você esquecer de fazer alguma coisa, já era. Você precisa definir, organizar a casa, colocar em ordem o seu projeto. Tanto é que a lógica de programação é isso, colocar em ordem os pensamentos e depois disso você pode ir para o void loop, tá? Porque depois que for para o void loop, não volta mais para o void setup. Então, declare tudo que precisa ser declarado antes, né? Então, depois, lê a temperatura, lê a umidade, lê a luminosidade e lê a vibração. Você vai ler as variáveis, nós vamos ver isso no código. Depois, envia para o gateway, tá? E depois ele entra no modo de economia. Por que eu preciso entrar, Gustavo, no modo de economia de energia? Perceba, você precisa, quando está fazendo um projeto de IoT, processar apenas o que deve ser processado e dormir logo. Então, o que é que deve ser processado? Ler e enviar. Ele não pode ter muita complexidade no cálculo ali. Processamento é energia. Quanto mais você demora no processamento, mais energia você gasta. E energia, nesse projeto aqui, é algo que você tem aqui, ó, limitada a bateria. Você está utilizando fonte, tá? E você precisa fazer o que tem que ser feito e dormir logo. Colocar o microcontrolador em modo sleep, modo de economia. E aí ele vai, por exemplo, de uma corrente de operação de pelo menos de 10 mA, que eu já medi também, 14 mA, você pode chegar em uma corrente de 8 microampere. Então veja que você reduziu a ordem de grandeza da sua corrente. Isso possibilita o quê? Uma autonomia maior da sua fonte de energia. Então você precisa inserir lá no código e nós vamos ver como insere quando formos desenvolver o código. Então, por exemplo, nós precisamos definir o tempo em que ele vai dormir, não é? Como aqui eu não tenho nenhuma interrupção, então eu vou definir o tempo aleatoriamente, ele acorda, envia, aí tem uma limitação, não é? Porque ele não vai saber se a informação chegou, mas nós vamos melhorar futuramente. Mas aqui nós vamos enviar e dormir. 15 minutos ele vai dormir. Enquanto não passar esses 15 minutos, ele vai continuar dormindo. Depois que passar os 15 minutos, ele lê temperatura, lê luminosidade, lê umidade, lê vibração, envia para o gateway e dorme. E permanece nesse loop aqui, tá?